Helena, vamos falar um pouco então da situação econômica do Brasil nesse começo, né, final de primeiro semestre, daqui a pouco começará a segunda metade do ano. Tivemos dados macroeconômicos muito positivos, o PIB do primeiro trimestre veio muito acima das expectativas do mercado, quase o dobro, né? O mercado esperava 1,1, veio 1,9, principalmente puxado pelo agro. Temos pela primeira vez na história, pelo menos primeira vez, aliás, nos últimos 2 anos, juros em queda nos leilões de título público do Banco Central. Então, juros há 1 ano e meio, mas se não me engano, o vencimento estão por volta de 11%. É a primeira vez que isso acontece em 2 anos. Ao mesmo tempo, na sua última coluna, que você escreveu, cujo título é Não Convém Contar Só com a Sorte, você escreveu que estamos a repetir fórmulas do passado que fracassaram com estímulos setoriais e regionais, enquanto deveríamos cuidar da educação e da produtividade. Como é que está o Brasil, Zênia? Estamos positiva ou estamos tendo só sorte? Olha, não há dúvida que esse primeiro trimestre teve uma dose de sorte muito grande. Uma parte já conhecida, né? Os analistas já estavam esperando um dado de PIB robusto em função do agro, todas as notícias de boas safras, mas, é claro, você pode imaginar como é difícil projetar o agro, né? Então, por mais informações que se tem, é muito difícil, e aí veio um resultado surpreendente. Quando a gente olha a abertura ali das contas nacionais, mostra que tem, de fato, assim, a gente viu uma queda importante na formação bruta de capital, que é o investimento, o consumo andando de lado. É claro que isso é boa notícia para o Banco Central, que tem essa missão de desacelerar a economia, obviamente, trazer a inflação para a meta, mas o fato é que, de fato, né, essa abertura mostrou que tem esse fator de sorte. Quando a gente olha, agora, veja, não é só sorte, né? A gente tem tido ganhos de produtividade no agro expressivos. Esse sucesso do agro, de um país que no passado tinha receio de insegurança alimentar e hoje é um grande exportador da agropecuária no mundo, né, um player dos mais importantes, quer dizer, foi um salto enorme. Então, parte da coluna é um pouco provocar isso. Olha, você tem um setor e, obviamente, regiões do país que se beneficiaram, foram frutos de investimento em inovação, em pesquisa, lá atrás da Embrapa. Ao mesmo tempo, é um setor que sofre menos esse ambiente de negócios tão difícil do Brasil. O fato de termos uma mão de obra com baixa qualidade ou baixo capital humano, tudo isso impacta o agro, mas relativamente impacta menos. É diferente da indústria, por exemplo. A indústria sente muito mais esse custo Brasil, que começa pela própria questão tributária, que o agro também não sofre tanto. Ao mesmo tempo, o agro está exposto à concorrência internacional. Então, a gente tem aqui uma combinação de ingredientes que é um setor aberto para o mundo e a concorrência internacional faz com que esse setor inove muito. Então, tem os dados daquele observatório Regis Bonelli, que calcula os ganhos de produtividade de 1995 até 2022 e concluiu ali, quer dizer, calcula um ganho de produtividade anual do agro da casa de 5,5%, enquanto o resto dos setores da economia patinam. Então, veja, é uma combinação muito positiva de a concorrência internacional. Lá atrás, todas as pesquisas, toda a inovação que teve, iniciado pela Embrapa, mas enfim, ficou isso no DNA do setor. Um setor que sofre menos com o custo Brasil. Então, há lições a ser tiradas quando a gente pensa na dinâmica dos demais setores. Então você acha que dá para replicar essa produtividade? Produtividade que, segundo o Paul Krugman, né, não é tudo, mas é quase tudo no longo prazo, né? Mas você acha que dá para replicar essa produtividade em outros setores? Essa tem que ser uma agenda de governos, não é não é outro. É uma agenda que você tem que ter continuidade entre governos. Uma agenda de Estado, né? Não de governo. Não, eu digo de governos porque assim, não é um presidente só que vai resolver. A gente teve... a partir de 2016, retomada de reformas estruturais no país. Então, ficamos 10 anos sem fazer reforma, né? Da crise do mensalão até o fim do governo Dilma.
Isso foi retomado em 2016 no governo Temer e teve continuidade no governo Bolsonaro. A gente pode discutir se podia ter sido melhor, se podia ter sido pior. Claro que podia ter sido melhor. O governo Bolsonaro, a gente viu que passada a reforma da Previdência, as coisas já não foram tão bem, mas teve avanço, por outro lado, em marcos regulatórios, de infraestrutura, enfim. Tudo isso para dizer que essa reforma ela precisa ganhar força e acelerar. Hoje, o que a gente tem na mesa é a reforma tributária, que eu tenho uma visão positiva de que vai sair, né? Tem hora que eu fico um pouco mais preocupada, é muito importante que saia esse ano, porque a gente sabe que essas reformas de maior envergadura e que batem no bolso de cada um, precisa ser início de mandato, né? Então é muito importante que saia esse ano. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Quando você fala em industrializar, quer dizer, ou resgatar a indústria, eu não gosto muito do termo reindustrializar, porque hoje o mundo todo é uma economia de serviços, mas enfim, de tirar esse quadro de estagnação da indústria, claro que é mais complexo hoje do que o agro, porque a gente está falando de uma economia muito fechada, que o setor teme a abertura e não existe uma bala de prata, uma grande reforma que você vai lá e resolve o problema do custo Brasil. Claro que a reforma tributária seria um passo muito importante, mas não lida, por exemplo, não resolve, por exemplo, com todo o universo de insegurança jurídica que a gente tem. E a outra questão, essa muito difícil, a questão da baixa qualidade da mão de obra que passa pela agenda da educação. Complementando, né, já que para tudo isso, e isso vale para o agro, a gente tem que colocar essa questão da agenda ambiental também no radar. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, não vai ser uma grande reforma, mas a gente precisa avançar de forma mais célere nessa agenda de redução de custo Brasil, porque isso por si só já seria um impulso para a indústria. E o que a gente observa? Ainda discussão de políticas do passado, achar que é crédito, o que falta é crédito do BNDES, agora essa política para carro supostamente popular. Então são políticas que a gente sabe que não vai entregar o que promete.